novamente elucidando o mesmo assunto, ou seja, uma esfera e tangências a 180 graus, né? Ou seja, perpendicular ao raio, eu teria retas paralelas. Se retas paralelas, não poderia haver convergência ou divergência. Não poderia fazer convergência, não poderia fazer um possível cone de sombra aqui para astronomia, para eclipses. Logo, o modelo também não poderia calcular a convergência a partir do raio, que o raio, para convergência, não vai ser possível ser calculado a partir do diâmetro, que, havendo a convergência, não pode ser calculada a partir do raio, porque a convergência impede. Ou seja, aqui o desenho está exagerado, mas aqui no raio, calculando pelo raio, esta linha ficaria abaixo da curvatura. Logo, não poderia haver convergência. Não poderia haver convergência a partir do diâmetro do Sol, a partir do cálculo pelo raio. Observa que a tangência ocorre, para uma convergência, ocorre fora do raio. Aqui a mesma coisa. Se eu trago para muito distante, o que vai ocorrer? Vai ocorrer um paralelismo aqui. Se paralelo, não é possível cone de sombra, não é possível convergência. Aqui a mesma coisa. Quando há uma convergência para um vértice, o que ocorre? Não é possível calcular pelo raio. Não é possível, por quê? Porque aqui, este ângulo aqui é maior que este aqui. Então, não é possível calcular pelo raio. Eu já falei isso inúmeras vezes. Aqui, a mesma coisa. Observe onde está o raio e onde se dá a tangência. Onde se dá a tangência. Bem, que a convergência, o vértice dá aqui. Logo, se eu distanciar os corpos, no caso do modelo que afirma que o Sol estaria muito distante, se eu distancio, automaticamente eu teria raios de fato paralelos. E para raios de fato paralelos, o que iria ocorrer?
não poderia haver penumbra, porque a penumbra se dá exatamente pela divergência e convergência dos raios solares. Raios paralelos não produzem penumbra. Não vai provocar o crepúsculo. O crepúsculo, a mesma coisa, se dá por causa da convergência e divergência solar, por causa das franjas claras e escuras, que com a distância entre essas franjas expandindo, vai haver a divergência, e convergindo, vai haver a sombra. Aqui a mesma coisa. Espera aí, deixa eu abrir. Novamente, mostrando aqui que o eixo X e a tangência para as funções inversas, esta tangência aqui em vermelho sempre vai ser paralelo ao eixo Y. Se eu inverter, vai ser paralela ao eixo X. Se eu inverter aqui, vai ser paralelo ao eixo X. Logo, se paralelo, não vai convergir em ponto algum, porque duas retas paralelas, duas tangências, né? Aqui, paralela ao eixo X ou Y, não vai convergir em ponto algum. Então, não haverá cone de sombra, não haverá convergência. Logo, o modelo, ao tentar adequar a realidade, ao tentar isso mesmo, tentar trazer a realidade aos raios solares, os raios crepusculares e os raios solares que produzem convergência e divergência, o modelo erra matematicamente e erra para a realidade, assim como raios crepusculares não poderia haver divergência ou convergência. Quando você observa o Sol, há uma convergência para o Sol e uma divergência, né? Já que os raios crepusculares, eles iluminam a 360 graus. E na Terra, né, a iluminação solar, é sabido que os raios solares atingem 20.000 quilômetros na Terra, ou seja, 180 graus na Terra. Então,
havendo convergência que o modelo afirma, isto não poderia ocorrer. Não poderia ocorrer o crepúsculo às 17h30, né? Ou às 5h30 da manhã, em média. Não poderia haver o crepúsculo para raios considerados paralelos. Que raios considerados paralelos não faria convergência, porque considerado seria de 98%, 99%. Então, seria praticamente, admitindo, né, 100%. Então, não poderia haver o crepúsculo para estas condições. No entanto, o crepúsculo é visível, né, todos os dias. E também não poderia haver uma noite plena para um sol imenso, porque teria que haver crepúsculo nas 12 horas da noite para um sol imenso. E, no entanto, isto não ocorre. Então, estou tentando aqui fazer um apanhado de todas as condições. Eu já falei sobre todos esses assuntos, mas apenas deixando claro e deixando os motivos matemáticos, porque alegam que eu não coloco motivo matemático ou qualquer coisa que seja. E que eu percebi este problema do paralelismo lá em 2013, que é uma coisa lógica, né? A partir da lógica. Se raios paralelos vão paralelos ao infinito, como poderia convergir ou divergir? É um fato matemático irrefutável, né? Eu já até li que para desenhos ou para a arquitetura, que consideram, né, no caso, a perspectiva como se pudesse os raios ou duas retas se encontrarem no infinito, mas apenas para exemplificação, porque na realidade duas retas paralelas não podem se cruzar jamais, mas em perspectiva, sim. Ok? Então, é só para reforçar o que eu já venho dizendo. Ok? Pode me contestar.